programa Toda Beleza e hoje nós vamos falar sobre saúde. Nós vamos falar sobre um assunto que aflige metade dos brasileiros, que são as varizes. E para isso eu trouxe a cirurgiã vascular, a doutora Priscila Narraz. Tudo bem, doutora? Bem, e você, Amanda? Tudo bem. Prazer também. estar aqui, muito obrigada. O prazer é todo meu. E nós vamos falar agora sobre quais são os principais sintomas, né, doutora? E se tem cura as varizes. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Que acho que essa é uma dúvida que aflige muitos brasileiros, né? Claro. Primeiramente, Amanda, a gente precisa diferenciar o que são as varizes do que são veias visíveis. Muitas vezes a paciente chega no consultório e fala assim: doutora, eu tenho umas veias que estou vendo, acho que estou com varizes. Pacientes muito claras de pele vão ver as veias nas suas pernas e não necessariamente veias visíveis são veias doentes. As veias doentes, elas são o quê? Elas são dilatadas e tortuosas. Então, a parede da veia está danificada anatomicamente. Essa dilatação e essa deformidade é irreversível. E nestes casos, a gente classifica a veia como uma veia varicosa ou varizes. No caso da safena, que é uma veia que tem válvula, as válvulas não estão fazendo o serviço direito, que é de levar o sangue de baixo para cima, então o sangue reflui e a gente diz que a safena está insuficiente ou incompetente. Sim. E assim, doutora, é só em mulheres ou homens também tendem a ter varizes? Não é um privilégio das meninas. Os rapazes também têm varizes, porém numa proporção muito menor. Enquanto eu tenho um homem para 3 mulheres, nossa, então a incidência é bastante alta nas mulheres. Isso tem relação com os hormônios femininos também. E também, em ambos os casos, eu tenho o fator hereditariedade, que é o que predispõe ao aparecimento de varizes. E por que tende a ter assim, mais mulheres? Também tem o fator genético ou não? É só o fator hormonal mesmo? Como eu falei, Amanda, o fator genético hereditário é o fator predisponente. Então, existe a predisposição genética do paciente desenvolver varizes. No caso das mulheres, como existe o uso de pílulas anticoncepcionais, o número de gestações, tudo isso vai fazer com que ela desenvolva mais precocemente, com uma maior incidência, as varizes, uma vez que esses hormônios, os hormônios femininos, não existem nos homens. Sim. E as varizes, elas são mais internas, mais externas? Como que funciona? Essa é uma pergunta super importante. As pessoas chegam falando assim: eu tenho varizes internas. Varizes internas não existem. É um mito que a gente precisa esclarecer a população. As veias internas da perna, que são aquelas que estão abaixo do músculo, do lado do osso, essas são as veias profundas e elas não são passíveis de se tornarem varicosas. No sistema venoso profundo é onde ocorre a trombose venosa profunda, que é uma entidade nosológica importante que pode desencadear embolia até a morte. Não tem nada a ver com as varizes que estão num plano superficial. As varizes estão logo abaixo da pele. Então os pacientes pensam assim: como eu não vejo as minhas varizes, então elas são internas. Não, elas são veias do sistema venoso superficial e elas não têm nada a ver com o que a gente diz do sistema venoso profundo. Isso tem que ser bem esclarecido. Então as varizes, como elas são mais superficiais, então elas são mais fáceis de serem tratadas, né? Sem dúvida. Ainda mais que o sistema venoso superficial, ele se regenera. Então, muitas vezes a paciente tem uma insuficiência de safena, por exemplo, e existe uma indicação cirúrgica para tratar aquela safena, retirar aquela safena. Fala assim: mas doutora, como é que eu vou ficar sem a minha safena? Não se preocupe, porque a natureza é muito sábia e o sistema venoso ele se regenera e o sistema venoso profundo assume o serviço daquela safena que estava deficitária. Então, não tem problema nenhum a gente tirar as veias que estão doentes. Então isso não vai causar problema nenhum, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Quando o médico indicar a cirurgia, não precisa se desesperar, porque é bem tranquilo, né, doutora? Sim, é bem tranquilo desde que seja uma indicação correta. Sim, é verdade. E doutora, conta pra gente, com relação àquela meia de compressão, tem muita gente comprando por conta própria, né? E
há algum risco nisso? Tem que ter indicação médica? Tem tamanho ideal para cada tipo de pessoa? Não são todas as pessoas que podem usar? Como que funciona? Sim, na verdade, a meia de compressão, ela funciona como uma prótese vascular que vai direcionar o sangue, o fluxo venoso. É muito importante ser feita a orientação médica para a compra desta meia. Por quê? Porque existem 3 variações de classificação da meia. A meia, ela pode ser pequena, média e grande em relação ao tamanho. Ela pode ter vários tipos de compressão, 4 tipos de compressão. Então tem de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Então tem vários níveis de compressão e ela ainda pode ser curta, média ou longa, dependendo da altura da paciente. Então eu tenho que analisar a altura, o peso e a compressão que eu desejo fazer para aquela paciente. E dependendo do grau de insuficiência venosa, um ou outro grau de compressão. Então eu tenho que analisar essas variáveis, eu tenho que medir a perna e a extensão e o diâmetro do membro da paciente. Então é uma coisa que assim, parece simples, vou comprar uma meia elástica. Não. Não é simples, viu, gente? Por favor, então vá ao médico e tenha a indicação de um médico para estar comprando, não vai comprando por conta própria, tá? Ainda mais importante, Amanda, existe o efeito rebote da meia elástica. Existem algumas doenças arteriais em que a meia elástica ela é contraindicada formalmente. Se eu coloco uma meia elástica num paciente que tem arteriopatia periférica, eu pioro o quadro arterial dele e posso levar a uma isquemia do membro. Então é grave, o negócio não é brincadeira. Sim. Mas muito bacana. Nós vamos para um rápido intervalo e toda beleza volta já. Olá, Toda Beleza está de volta e eu estou aqui com a doutora Priscila Narra, cirurgiã vascular, e nós estamos falando sobre varizes. Então, doutora, a pergunta de agora é uma pergunta que provavelmente muitas mulheres têm dúvidas se calça jeans contribui para varizes. Não, isso daí não é verdade, é mito. Assim, usar calça jeans muito apertada. Um outro mito muito importante também é o salto alto. As pacientes falam assim, eu tenho varizes porque eu usei muito salto alto que eu fui obrigada a usar no trabalho. Ou, eu tenho varizes porque eu subo e desço muita escada. Gente, isso não é verdade, isso são mitos. Por quê? A musculatura da panturrilha, da batata da perna, vulgarmente falando, é a que mais impulsiona a circulação. Então, quando o paciente sobe dessa escada, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o exercício de step da academia, que é o melhor exercício que eu tenho para fazer a prevenção de varizes. Se eu faço o step, o que eu estou fazendo? Eu estou hipertrofiando a musculatura da panturrilha. E daí essa musculatura, o que ela serve? Ela serve como se fosse uma bomba muscular que vai levando o sangue para cima. Como se fosse uma prótese interna ou uma meia elástica interna que está bombeando o sangue. Você entendeu? Então, assim, melhor coisa que eu posso fazer para minha saúde vascular venosa, hipertrofiar essa panturrilha para que ela sirva de bomba muscular para impulsionar o sangue através das veias. Então, pode usar salto, pode usar calça jeans, isso não é a causa das varizes. Não, isso não é a causa das varizes. É claro que se a paciente usar uma calça jeans sem stretch, que daí ela fica esturricada e vai formar um garrote no joelho. Então, assim, o paciente colocou uma calça jeans, não tem stretch naquela calça jeans, o trabalho dela, ela tem que ficar agachada o dia inteiro. Aquilo vai garrotear ao nível de joelho, vai perder. Mas isso qualquer
qualquer coisa, é o bom senso. Com não certeza, é verdade? Verdade. E exercício físico, qual que é o mais indicado para esses casos? Tem algum exercício físico que ajude ou todos? Como que funciona? Sim, claro. Quando a gente faz um fortalecimento da panturrilha, como eu te falei, você já está trabalhando a sua musculatura para impulsionar a sua circulação. Pacientes que têm uma grande quantidade de varizes, nós não contraindicamos, mas orientamos evitar os exercícios de alto impacto. Então, a corrida que tem alto impacto não é o melhor exercício para aquele portador de varizes exuberantes. É claro que hoje, quando o paciente vai fazer corrida, ele vai lançar mão de tênis que tem a absorção de impacto, uma tecnologia muito melhor do que há 30 anos atrás. Mas procure então substituir por bike, por transporte, que são exercícios aeróbicos, que são exercícios que vão ser complementados com a musculação e que não têm impacto. Ah, bacana. Então, quem tem, né, bastante varizes, tentar, né, fazer mais atividades físicas aeróbicas e evitar aquelas de, né, grande impacto. Isso. Mas, desculpe, Amanda, mas é muito importante falar também que não está proibida a corrida. Eu tenho pacientes que são triatletas e falam assim, doutora Priscila, não pare de correr jamais. Então, assim, cabe ao cirurgião vascular preconizar o tratamento preventivo para esse paciente. Então, não está contraindicado. Ah, sim. Bom saber, então. E, doutora, como que é feito o diagnóstico de quem tem a varize? Ah, isso é muito importante, Amanda, porque, assim, o diagnóstico é clínico. O que significa um diagnóstico clínico? O paciente vai ao consultório de um especialista e ele tem condições na consulta de dizer para a paciente se ela tem varizes ou não. Ele não precisa de um exame subsidiário, um exame feito fora da clínica, um ultrassom, nada. O especialista está apto para classificar a paciente com os níveis de insuficiência venosa. Por quê? Porque o exame consiste na palpação, na inspeção das veias. Então, o que acontece? O que é isso, a palpação e a inspeção? Quando eu faço a palpação das veias, eu consigo ver se ela está dilatada ou não. Assim, nossa, mas será que consegue? Consegue porque é um treino que o cirurgião vascular tem. Sim. Por isso é tão importante o exame físico. O médico não pode abrir mão de tocar e examinar o seu paciente. O paciente não pode abrir mão desse direito que ele tem, é claro. Então, quando eu faço a palpação da safena, por exemplo, e a percussão da safena, eu consigo saber se ela está com as válvulas boas ou não. E daí, assim, se eu tenho alguma dúvida, aí é que eu peço o Doppler para confirmar o meu exame clínico. Então, assim, não é o Doppler que vai fazer o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o especialista no consultório. Em casos de dúvida, na hora de uma programação cirúrgica, ele pede o Doppler. Doutora, e só para quem não sabe o que é Doppler, o que seria o Doppler? O Doppler é um ultrassom específico da circulação que vai ver o fluxo sanguíneo. Então, o Doppler, além de me dar a dilatação das veias, vai me dar principalmente o mais importante, o fluxo, o sentido do fluxo das veias. Uma vez que nós falamos que o fluxo invertido é que caracteriza a insuficiência da safena e daí a incompetência. Muito interessante. E mais uma dúvida, que acredito que seja dúvida também de muitos brasileiros: varize e vasinho, tem ligação? É a mesma coisa? Como que é, doutora? Então vamos lá. Nós estávamos falando do diagnóstico da insuficiência de safena. Fora a safena, eu tenho milhares de veias na perna que formam uma rede. São chamadas veias reticulares. Retículos do latim é rede, né? Então são as veias reticulares que formam aquela rede. Essas veias que, quando estão doentes, insuficientes, são as chamadas microvarizes. Não são micro, mas são pequenas varizes. Sim. Mas popularmente são conhecidas como microvarizes. Existe relação com os vasinhos? Qual é o nome do vasinho? O nome do vasinho é telangiectasia. É um nome bonitinho? Bonitinho. Então, mas a gente fala vasinho. A paciente fala assim, doutora, eu tô cheia de vasinhos na perna. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tenho uma microvariz que está nutrindo aquela telangiectasia, aquele vasinho. Não é a mesma coisa porque são estruturas anatômicas distintas.
Uma está no subcutâneo, ou seja, abaixo da pele, que é a microvariz, e a telangiectasia está na pele. Então ela está numa outra estrutura anatômica, mais superficial. Isso é muito importante, saber a diferença. Ah, muito bacana. Espero que vocês estejam gostando das dicas da doutora Priscila. E nós vamos para um rápido intervalo e Toda Beleza volta já. Toda Beleza está de volta e hoje nós estamos falando sobre varizes. Eu estou aqui com a doutora Priscila Narrasi. Doutora, a gente tem mais algumas dúvidas, claro, né? Sobrepeso contribui, sim, né, para ter varizes? Sim, contribui sim, Amanda. O paciente que tem sobrepeso, assim como o paciente que fica muito tempo em pé, ele força demais aquela circulação. Lembrando que varizes são as veias que não conseguem fazer o fluxo de baixo para cima. Se eu tenho um aumento do peso, se eu tenho o fator de ficar muito tempo em pé parado, não fazendo uso da musculatura da panturrilha, eu vou ter uma piora do quadro clínico do paciente. Então isso é importante também. E quem trabalha muito tempo em pé? Sim, então, temos alguns truques, alguns exercícios que a gente orienta os pacientes a fazerem. Às vezes, o paciente não pode sair andando. Quando o paciente fica muito tempo sentado, que é tão prejudicial quanto ficar em pé, porque o paciente está com a circulação parada, a musculatura relaxada, a gente fala assim, levanta a cada 10 minutos, dá uma voltinha. Ela fala assim, doutora, meu chefe não vai deixar eu dar uma voltinha a cada 10 minutos. Então, a gente orienta a fazer exercícios embaixo da mesa, como se fosse exercício de aceleração, tá? Então não é circular, é exercício de flexão e extensão do pé, como se fosse um acelerador do carro. Esse exercício vai me ativar a musculatura da panturrilha. No caso de pacientes que ficam muito tempo em pé e não podem sair do lugar e não dá para ficar fazendo esse exercício, a gente fala para ficar na ponta do pé, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso daí é importante. Eu faço até quando eu estou operando de vez em quando, eu dou umas flexionadas na musculatura para poder ativar a circulação, sem dúvida. Muito interessante isso, viu, gente? Então vamos flexionar aí para não ter varizes, por favor. E doutora, as formas de tratamento, quais são hoje? O que existe de tratamento para quem possui varizes? É importante a gente fazer primeiro um diagnóstico correto, como eu falei anteriormente. Então, na hora de fazer o diagnóstico das varizes, eu tenho que saber se a paciente tem varizes só no sistema reticular, que são aquelas que são as microvarizes com as telangiectasias, que são os vasinhos, ou se ela tem um problema de insuficiência de safena, que é uma veia troncular. São tratamentos distintos. No caso das microvarizes e das telangiectasias, eu vou fazer ou microcirurgia no consultório com anestesia local mesmo e secar esses vasinhos com líquido ou com espuma, ou eu vou fazer a microcirurgia no hospital junto com a cirurgia de safena. Porque às vezes a paciente tem insuficiência de safena e nunca tem varizes numa perna só. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar também, porque às vezes fala assim, nossa, mas eu vou operar só uma perna? Não, já vai operar as duas pernas, porque sempre tem nas duas pernas. Nunca, então, vai ter só em uma? Na verdade, não existe nunca. Quando eu tenho varizes pós-traumáticas, por exemplo, a paciente foi atropelada, teve um problema na perna, pode-se desenvolver varizes numa perna que foi afetada? Sim. Existem outros casos, por exemplo, uma síndrome de Cockett, que é a compressão da veia ilíaca, que dá varizes só na perna esquerda? Pode? Também pode, mas são casos de exceção. Aqui, que são varizes secundárias. As varizes primárias, que é de causa genética, elas aparecem nas duas pernas. Nas duas pernas. Ah, interessante. E
em relação ao tratamento, nós, para safena, então, insuficiência de safena, eu tenho 3 técnicas. Eu tenho a cirurgia convencional, que é o clássico, que é um tratamento gold standard, super consagrado. Os cirurgiões brasileiros são ótimos, então a gente interna a paciente, faz a ligadura da safena e tira a safena inteira. A gente coloca um flebestator, que é como se fosse um catéterzinho dentro da veia e extirpa essa veia. Então essa veia foi retirada da circulação. Este é o primeiro. Por quê? Porque a veia está doente, não cabe recuperação para essa veia. Então eu tenho que excluí-la da circulação. Uma outra técnica seria o laser endovenoso. Então, eu interno o paciente, eu faço anestesia no paciente e em vez desse catéter eu coloco a fibra do laser e eu queimo a veia por dentro. Então também eu excluo a veia safena da circulação, porém ela fica no paciente e depois aquela faz uma fibrose e ela é reabsorvida. É uma técnica menos agressiva do que a cirurgia. Porém, é uma técnica que os convênios não cobrem, então é um pouco mais difícil. Agora, em relação à terceira técnica, que é minimamente invasiva, realmente, é a ecoesclerose, que é a embolização com microespuma guiada por ultrassom. Então, no consultório, sem necessidade de uma anestesia, eu faço a injeção de uma espuma fisiológica à base de gás carbônico, guiando pelo ultrassom, e faço o fechamento dessa safena com essa espuma fisiológica. O paciente coloca a meia elástica e sai andando. Então, não tem o custo hospitalar, não tem a anestesia e não tem repouso. Então, essa realmente é a técnica minimamente invasiva. Ah, bem bacana. Então, hoje em dia não precisa mais necessariamente passar pela cirurgia, quem não quer passar. Na grande maioria dos casos, eu consigo fazer indicação das 2 técnicas, ou da cirurgia, ou da ecoesclerose, ou do laser. Muitas vezes o paciente prefere a cirurgia, porque também o laser e a ecoesclerose, que são técnicas endovenosas, elas não são livres de recidiva, ou seja, a veia pode voltar a abrir. Então, a única técnica que garante que essa safena não vai voltar é a cirurgia. Então, toda técnica tem os seus prós e contras. Não existe uma técnica ideal. Existe aquilo que é o melhor para o paciente. E o médico especialista tem que estar apto para explicar isso para o seu paciente e ajudar o paciente a resolver de acordo com as necessidades do paciente. Porque eu tenho que analisar o universo daquele paciente. Se trabalha, se não trabalha, se cuida de criança, se não, se pode tirar férias, se não, se tem outras comorbidades, são outras doenças que aumentam o risco anestésico. Então, o paciente é único. Eu tenho que avaliar o que é melhor para ele. Sim, sem com dúvida. Certeza. Verdade. Estamos terminando aqui mais um programa Toda Beleza. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no meu programa. Prazer todo meu, Amanda. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, da doutora Priscila Narras. Doutora, eu gostaria de estar deixando um site para as pessoas estarem tirando suas dúvidas lá. Sim, meu site é priscilanarras.com.br. Tem bastante tira dúvidas, mitos, verdades e mentiras, dicas. Fiquem à vontade. Legal. Então, se você tem alguma dúvida, entre no site, tire essas dúvidas, já converse com a doutora Priscila. Muito obrigada, um beijo e até o próximo programa.